E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma live. Eu sou a Adriana, professora de História aqui no Sistema Positivo de Ensino, e vou estar acompanhando aí com vocês, aluno da terceira série do ensino médio, a nossa continuidade dos estudos, aqui voltados para o nosso volume 10. No volume 10, estamos trabalhando a unidade sobre revoluções e populismo na América Latina, isso desde a nossa aula de número 4. Agora, hoje, na nossa aula live de número 6, vamos revisar um pouco o que foi discutido na nossa última aula e pensar um pouco, resolver as questões que foram propostas para vocês. Lembrando aí novamente que é importante a gente compreender o contexto, a trajetória da América Latina e da sua situação de dependência econômica e política ao longo, né, da sua constituição como estados. Pensando aí lá no início na colonização, em uma dominação que era política, econômica, inclusive social, por parte da metrópole, principalmente da Espanha, que deteve grande dominação sobre esse território. Depois da independência, nós temos uma liberdade política, porém, temos dois aspectos aqui para pensar. Politicamente, será que mudou muita coisa? A gente ainda pode perceber uma permanência da dominação política nas mãos de poderosos, de uma elite, detentores na posse de terras. E economicamente, nós tínhamos aí, num primeiro momento, uma dominação maior inglesa de investimentos. A Inglaterra está se industrializando, passando por revolução industrial, e é interesse dessa potência ter o domínio econômico sobre a América, porque é a garantia aí de consumidores. E depois, né, principalmente com o desenvolvimento do imperialismo, surge aí os Estados Unidos mantendo a sua dominação sobre a América, não vamos esquecer lá da doutrina Monroe, e que vai se manter aí de forma econômica e às vezes inclusive apoiar movimentos políticos, principalmente de golpes que vão acontecer. Se a gente viu acontecendo, por exemplo, no México durante a Revolução Mexicana e ao longo da América Latina apoiando ditaduras militares que vão acontecer. Mas na nossa última aula, nós nos atentamos sobre a característica do populismo. É importante, né, reforço aqui sempre, é importante a gente ter essa dominação do que se trata esse movimento que vai caracterizar a política da América Latina, e aqui o caso que nós exploramos foi o caso da Argentina, fazendo comparações, ligações aí com o Brasil. Na Argentina, então, se caracterizou o que a gente chama do período do peronismo, que vai atender aos interesses de uma população que ficou por muito tempo desconsiderada. Assim como Getúlio Vargas vai lançar campanhas políticas dizendo que o seu interesse é apoiar os trabalhadores, Perón também ele vai investir nesse trabalhismo, vai investir no nacionalismo, na industrialização da Argentina, favorecendo dois lados da mesma moeda, lembra? É preciso apoiar essa população, é uma figura carismática, que é uma das características do populismo, que vai se aproximar, vai apoiar, inclusive dando resultados nas eleições, mas por outro lado, a gente não pode desconsiderar uma força econômica do qual o país depende. E para então favorecer essa força econômica, eu preciso também criar medidas liberais, que vão atender a ambos os interesses, e é assim que esses governos populistas se mantêm por tanto tempo no poder. Então, trabalhismo, nacionalismo, não vamos esquecer aqui do uso das mídias sociais, da propaganda, na educação. Existe essa presença de exaltação desse líder nacional carismático muito forte, o que faz inclusive
a trazer algumas comparações com regimes fascistas, na exaltação do líder. Esses governos chegam a ser acusados disso, mas temos aqui uma outra conjuntura que é diferente daquela que se desenvolve na Europa. Então, esses homens se tornam grandes líderes populares, atendendo a esses diferentes grupos, mas trazendo essa exaltação nacional aí. Então, temos essa configuração, falamos um pouco sobre o papel, a figura da Eva Peron, Evita, como é carinhosamente chamada pelo seu povo, como também essa aproximação à população pobre, né? As ações. Ela, inclusive, tentou engrenar na carreira política, foi impedida, e aí foi, inclusive, o contexto daquele discurso que nós analisamos na nossa última aula. Dito isso, ficaram algumas tarefas aqui para a gente resolver. Lá no seu livro de atividades, no volume 10, os exercícios de número 9, 10 e 13. Vamos lá? Então, vamos para nossas tarefas que ficaram para vocês resolverem. A primeira tarefa, tudo lá no seu livro de atividade do volume 10. Na página 6, o exercício de número 9, aí da Mackenzie, de São Paulo. Durante o período de 1930 até 1960, uma grande parcela dos países latino-americanos, ao protestar contra as distorções do sistema oligárquico de poder, vivenciou a experiência política conhecida como populismo. É aquilo que eu falei, durante um grande período, o populismo não é exatamente de um período específico, ele pode se manifestar em diferentes temporalidades e espaços. A respeito dessa corrente política, é correto afirmar que os partidos populistas eram partidos de massa, apoiados com uma base popular formada pelas classes médias urbanas, pelo operariado e pelos trabalhadores do campo. Vamos pensar aqui, seriam os partidos populistas, partidos de massa, apoiados com base popular? Pode até ser, né? A gente pode até pensar aqui que existe esse apoio forte popular, principalmente aí do operariado, das classes urbanas, mas não vamos esquecer daquele outro lado da moeda, de que o populismo ele contou aí com o apoio também de classes altas. Então, ela não está totalmente correta. Na letra B vai dizer que as lideranças populistas utilizavam a demagogia para atrair o capital externo por meio de comícios e de propagandas, mas sempre obedecendo às diretrizes do partido. Então, demagogia, do falar, atrair o capital externo. A gente falou aqui que uma das características do populismo é o nacionalismo, essa valorização interna e não atrair esse capital externo necessariamente, o que torna incorreta. Na letra C, foi um fenômeno urbano, característico da passagem da sociedade rural para a urbana e industrial, favorecendo a burguesia industrial de cada país. Então, a gente pode pensar aí que o populismo está preocupado mais com o plano urbano. Sim, o que torna, inclusive, a letra A, reforçando incorreta, porque ela coloca os trabalhadores do campo. E há uma objetividade maior para o plano urbano. Então, vai ver os interesses dessa população urbana, mas esses interesses vai favorecer a burguesia industrial, ou seja, aquela parte elitista. Até o momento, parece que essa é correta. Na letra D vai dizer que apresentava um discurso extremamente nacionalista, opondo-se à exploração imperialista e ao sistema capitalista. Ou seja, será que tomou uma diretriz e o que foi acusado por um tempo de fascista esses governos? Será que eles estavam tem essa conotação aí de total valorização do nacional, extrema-direita, como os sistemas totalitários que aconteceu na Alemanha, na Itália? Bem, pode até ter uma desconfiança dessa atrelar
esses governos ao fascismo, a esses tipos de regimes, porém, não há uma oposição clara, inclusive a ajuda dos Estados Unidos, há uma relação com os Estados Unidos. Ele não se opõe ao sistema capitalista porque continua, inclusive, a vigorar esse capitalismo. Então, está errado. E na letra E, o Estado passou a fazer concessões aos trabalhadores por meio de leis trabalhistas e, para obter o seu apoio político, permitiu maior liberdade sindical. Aí está a questão. Apesar de conceder aos trabalhadores leis, direitos, teve menor liberdade sindical. Esses sindicatos eles passaram a ser controlados, inclusive um termo que você já deve ter ouvido falar, do peleguismo, desse acordo entre o Estado e o trabalhador, tirando aí essa autonomia, essa liberdade dos sindicatos. Então, a mais correta aqui que nós podemos explorar é a letra C. E aí, como é que vocês saíram? Já para a próxima questão, de número 10, vai falar sobre o papel da Eva Peron. Falamos bastante sobre ela e eu acho relevante aqui a gente trabalhar com esse simbolismo que ela possui para essa política populista. Então, Eva Peron, também chamada de Evita, foi uma das figuras importantes da história contemporânea argentina. Casada com Juan Domingo Perón, que governou o país entre 46 e 55, teve importante atuação política na campanha presidencial do marido e no governo, recebendo o apelido de Mãe dos Descamisados. Ela fundou o Partido Peronista Feminino e contribuiu para que o voto feminino fosse finalmente aprovado na Argentina. Em 1947, a respeito de Evita, assinale o que é correto afirmar. Foi uma das figuras públicas que melhor representou o período populista da Argentina, tanto por seus trabalhos a favor da população mais pobre, quanto por ser a primeira-dama de Juan Domingo Perón. Letra B. Ficou conhecida como a Mãe dos Descamisados, por ser uma forte militante dos partidos comunistas na Argentina e ter liderado diversas revoluções. C. Viveu à sombra do marido, atuando apenas como primeira-dama exemplar, sempre ao lado de Perón em suas aparições públicas. D. Evita foi atriz, cantora e tinha um programa de rádio sobre dicas de beleza feminina. Depois que se casou, largou suas atividades para integrar os partidos de esquerda na Argentina. E Juan Domingo Perón casou-se com Evita depois de perceber a sua influência política que ela exercia sobre a população e usou desse trunfo para ser eleito. E aí, gente, qual que para vocês é a mais correta? Né? Letra A, B, C, D ou E? Eu acabei de ver aqui que tem um volume 19 ali, é volume 10, tá, gente? Eu não vou fazer o vídeo de novo só para corrigir, é volume 10, tá ali no título. E acertou quem colocou a letra A. É uma figura pública, ela é uma das responsáveis por esse caráter populista no governo do Perón. Ela atuou não somente como primeira-dama, mas atuou politicamente, fundando o partido, como o próprio enunciado diz. Então, ela não está ligada à esquerda, não está ligada ao comunismo, muito menos está vivendo à sombra do Perón. Então, o que torna correta a letra A. Então, com isso... Não, ainda temos mais uma questão. Adriana, volta para a realidade. O exercício de número 13, que tem duas imagens, uma do governo de Vargas e outra do Perón. Na do governo Vargas, aí é uma que estava presente nas cartilhas das crianças, diziam: crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades disso. Só o amor constrói, e amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro.
Então, essa esperança na criança. E aí, olha a figura, olha só como é que é a questão do populismo, da figura paternalista, do pai, né? Amoroso, carismático. E outra aqui do governo Perón, que está na cartilha. Lá quando você é alfabetizada, aí a gente tinha cartilha antigamente, hoje a gente tem livros didáticos. Mas a gente aprendia, né? A, B, C, D, Beabá. Então, aqui estava na letra P de Perón. E aí, como se escrevia Perón, se separava Perón, cada letra. E a letra R. Sara e seu esposo. Olha só como é a frase feita com a palavra Perón. Sara e seu esposo são peronistas? Votarão a Perón? Né? Então, olha só como a mensagem, ela traz uma ideia, ela traz um valor, ela traz uma divulgação, ela constrói uma ideologia a favor do líder. E aí o comando de questão diz que as imagens produzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas no governo de Getúlio Vargas, no Brasil, e de Juan Domingo Perón, na Argentina. Durante o Estado Novo no Brasil, toda informação divulgada era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Cite, a partir do conteúdo das imagens, uma semelhança entre o governo de Vargas e o governo peronista, respectivamente. Aponte ainda duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham fortalecido a proposta política do Estado Novo. Então, a primeira comando da questão diz para a gente colocar aqui uma semelhança entre o governo de Vargas e o governo peronista. Bem, nós podemos dizer aí a influência no meio da educação, a divulgação de uma imagem do líder de forma paternalista, realmente como um pai, o uso da propaganda para promoção desses líderes. Temos uma mensagem aí nacionalista, tanto do Vargas, dizendo lá que as crianças são o futuro da nação, quanto do Perón, dizendo que vão votar no Perón. É uma mensagem de nacionalismo, mas também, né, de obediência, do civismo, do respeito ao líder. Então, temos aí muitas semelhanças entre o governo Vargas e do Perón. E aí, na segunda parte, vai exigir que você relembre lá quais são as medidas da DIP. Por que, Adriana? Eu estou estudando populismo, mas a DIP está dentro do contexto de populismo no Brasil e a gente está falando aqui dessa relação do Vargas. Então, a DIP, duas medidas. A DIP, por exemplo, censurava qualquer tipo de publicação que era contrária ao governo, seja música, jornal. Então, tem diversas aplicações aí. Então, a censura. A função da DIP, por exemplo, era divulgar a imagem do presidente de forma positiva. Outra que a gente pode colocar aqui é a divulgação de ideias nacionalistas e trabalhistas. Por exemplo, na era Vargas, foi quando começou um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, ou A Voz do Brasil, que muda de nome, mas que está presente até no dia de hoje. Todo dia, às 7 horas da noite, o seu programa de rádio vai dar uma interrompida para a Hora do Brasil. Hoje, A Voz do Brasil. Então, isso era um momento, e nesse programa eram divulgados discursos, medidas do presidente a favor dos trabalhadores. Então, a DIP, ela funcionava a favor da imagem do governo. Agora sim, eu encerro aqui a nossa live. Espero você na semana que vem. Mais uma aula, não perca!